a gravar, porque não está gravando automático. Eu já descobri o que aconteceu. Venceu o nosso plano, a gente tem que renovar. Acabando essa aula aqui, eu vou fazer a renovação para a gente não ter esses inconvenientes. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Então, Hanna está online? Tô sim. Beleza, então vamos lá, Hanna, sua pergunta. Olha só, você falou que não dava para fazer o coeficiente de restituição. Provavelmente você não conseguiu fazer pelo coeficiente de restituição porque você usou a velocidade de afastamento 20, foi isso? Foi. Pois é, a velocidade de afastamento, nesse caso, é zero. Porque quando eu falo em velocidade de afastamento, é a velocidade com que os corpos se afastam um do outro. E ele fala aqui que a caminhonete arrasta o sedã. Então eles não se afastam, eles andam juntos. 20 é a velocidade de ambos. Então quer dizer que eles não estão se afastando. A velocidade de afastamento é zero. Então, se você não conseguiria resolver a questão pelo coeficiente de restituição, mas ele vale, porque o coeficiente de restituição seria a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Então, a velocidade de afastamento é zero, porque eles não se afastam, e a velocidade de aproximação era 30. Então, isso aqui dá zero mesmo. E o coeficiente de restituição tem que ser zero, porque é uma colisão perfeitamente inelástica. Entendeu? Entendi, sim. Eu estava considerando o afastamento como afastamento da posição da colisão, não o afastamento um do outro. Por isso que o raciocínio não estava batendo. É isso, exatamente isso. Então, quando se fala em velocidade de aproximação ou de afastamento, é a aproximação entre os corpos que colidem e afastamento entre os corpos que colidem. Tudo bem? Tá ótimo, Maurício. Obrigada. Nada. Vamos em frente. Então, terminamos essa questãozinha. Acho que nós tivemos 3 desistentes aí com essa pausa. Espero que voltem. Vamos lá. Questão. Vou ler aqui. Eu tinha planejado fazer uma outra. Vamos fazer essa mesmo, já está aqui na boquinha. Vamos fazer ela mesmo. Bom, uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal e sem atrito e fragmenta-se em 3 pedaços de massas M1, M2 e M3 que adquirem velocidades coplanares entre si e paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas são M1 e M2 igual a M e o M3 igual a M sobre 2. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são iguais a V, conforme o desenho abaixo. Vamos descer aqui um pouquinho, tá? A mesa vista de cima aí, beleza? Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade V3, imediatamente após a explosão, é... Então, olha só, pessoal, a ideia é a seguinte, olha, era uma granada. A granada estava aqui no meio, paradinha, parada, tá? E, de repente, explodiu. Quando ela explode, ela se subdivide em 3 pedaços. Massa M, massa M, massa M sobre 2. Velocidade V, e eu quero saber que velocidade é essa aqui. Como é que eu vou resolver um problema desse? Conservação da quantidade de movimento. Quando há uma explosão, só há forças internas, não há forças externas. Então, se eu tinha simplesmente uma granada parada em cima da mesa, então, antes de haver essa explosão, a quantidade de movimento total desse sistema era zero. Era uma granada parada, quantidade de movimento zero. Então, se o antes era zero, o depois tem que continuar sendo zero, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento dessas 3 partículas juntas tem que dar zero. Ou seja, os vetores quantidade de movimento tem que se anular. Então, vamos pensar nisso, olha só. Essa aqui, ó, massa M, velocidade V. Então, nós vamos ter, ó, quantidade de movimento dessa. Vai ser um vetorzinho aqui assim, ó. Quantidade de movimento dessa vai ser um vetorzinho aqui assim. Eles são perpendiculares. Esse aqui é MV, esse aqui é MV, e aqui nós temos um ângulo de 90, tá? E o terceiro vetor
é esse vetor aqui, ó. Que seria massa m sobre 2 e a velocidade que eu quero descobrir. A massa dessa partícula é m sobre 2 e a velocidade eu vou chamar de v3, que é o que eu quero descobrir. E eu sei que esses três vetores têm que se anular. Pessoal, se esses três vetores têm que se anular, vai ficar bem fácil pensar assim. Esse aqui não é igual a esse aqui? Se esse aqui é igual a esse aqui, a gente pode fazer a resultante só dos dois. A resultante só desses dois azuisinhos seria feita aqui pela regra do paralelogramo, e a resultante, então, nesse caso, ficaria sendo isso aqui, ó. Então, esse vetor vermelho substitui esses dois. Isso aqui é um quadrado, e esse vetor vermelho é a diagonal do quadrado. E diagonal do quadrado, você sabe que é lado raiz de 2. Então, isso aqui é mv raiz de 2. Aí, esse cara aqui sumiu, e esse cara aqui sumiu, porque esse substitui os dois. Agora, eu quero que esse verde anule com esse. Então, eles têm que ter sentidos contrários e têm que se anular. Então, tem que ter módulos iguais. Então, é só igualar isso aqui com isso aqui e pronto. Então, vai ficar m sobre 2v3 é igual a mv raiz de 2. Aí eu corto m de um lado com m do outro e descubro que a velocidade 3 tem que ser 2v raiz de 2. Pronto, essa é a resposta. 2v raiz de 2. Vamos procurar para ver se tem a resposta aí. Opa. Olha lá, letra E. A resposta certa está aqui, exatamente na letra E. Alguém ficou com dúvida nessa? Não? Beleza. Já fizemos disso. Vou ver se eu faço um pouquinho de outro assunto. Então, eu fiz até a 6, depois eu fiz a 10 e a 11, né? Não, 11 e 12. Fiz até a 6 e fiz 11 e 12. Deixa eu até anotar aqui, porque depois, na hora de gravar, eu esqueço o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, beleza. Vamos seguir aqui. Eu preparei outras aqui para vocês que eu pensei que seriam interessantes. Essa aqui é legal. Ó, lembra que eu tinha falado para a Hannah agora na pergunta, agora há pouco que ela fez? Eu falei, ó, se as velocidades forem paralelas, nem precisa se preocupar com vetor. Mas se fizer ângulo, tem que se preocupar com vetor. Esse é um clássico caso que faz ângulo. Vamos dar uma olhada. Questão 17. Ela fala o seguinte, ó. Durante uma partida de sinuca, um jogador impossibilitado de atingir diretamente a bola vermelha com a bola branca decide utilizar a tabela da mesa. Ele dá uma tacada na bola branca que, seguindo a trajetória tracejada indicada na figura, com velocidade escalar constante de módulo V, acerta a bola vermelha. Percebe ali os ângulos de 45 graus e ele fala, sendo m a massa da bola branca, o módulo da variação da quantidade de movimento sofrida por essa bola na colisão com a tabela da mesa foi igual a... Então, olha só, a massa... Isso. Oi, desculpa. Diga. A tua tela, ela... agora acertou, é que a sua tela não estava alinhada para a gente, estava entre duas questões. Ah, tá, não. Assim, para mim também estava. Deixa eu empurrar tudo para baixo, então, para ficar melhor para todo mundo. Para ficar melhor para vocês e para mim. Espera aí. Pronto. Agora vai ficar direitinho a questão toda na mesma tela. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Essa bola branca, ela tinha uma velocidade m, essa bola branca, tinha uma velocidade v, ela tem massa m, então ela tinha uma velocidade v aqui assim, ó. Pronto, essa é a velocidade dela. Aí ela bate aqui com a velocidade v ainda e vai encontrar a bola vermelha. Então aqui, ó, ela continua com a velocidade v até encontrar a bola vermelha. Vai fazer isso. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Isso aqui era uma velocidade v, isso aqui era uma velocidade v. Então, o que nós temos? Nós temos quantidade de movimento inicial antes da colisão. Antes da colisão, quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento inicial dela vai ser massa vezes velocidade. E lembra que o vetor quantidade de movimento, ele sempre acompanha o vetor velocidade. Então, se o vetor velocidade dela antes da colisão é esse aqui, ó,
inclinado a 45 graus, então, depois da colisão, ele continua sendo a mesma coisa. O que nós temos depois que ela colide com a parede? Quantidade de movimento final. Quantidade final, a mesma massa, mesma velocidade, só que apontando aqui, de acordo com esse vetor. Então, seria esse vetor aqui. Ó. Então, esse é a quantidade de movimento inicial, que vale mv. Esse é a quantidade de movimento final, que vale mv. E o que ele quer no problema? Ele quer variação da quantidade de movimento. E o que é variação? Final menos inicial. Então, eu quero esse vetor quantidade de movimento final menos esse vetor quantidade de movimento inicial. Subtração de vetores. Então, o que eu quero é isso aqui. Ó. Eu quero a variação da quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que o vetor quantidade de movimento final é esse e o inicial é esse. Então, tem que fazer esse vetor menos esse vetor. Como é que a gente faz a subtração de vetores? Vamos recordar? Como é que a gente faz a subtração de vetores? A gente desenha os dois vetores com a mesma origem, lembra? Os dois vetores desenhados com a mesma origem. Então, está aqui, ó. Os dois vetores desenhados com a mesma origem. Esses dois vetores, você sabe pelo desenho que eles são perpendiculares, porque ambos fazem ângulo de 45 graus com a vertical, então eles são perpendiculares. Esse vetor aqui é o quantidade de movimento final, esse é o quantidade de movimento inicial. E quando eu quero subtrair os vetores, eu desenho eles com a mesma origem e fecho o triângulo. Fecho o triângulo em que sentido? Do segundo para o primeiro, na ordem da conta, daqui para cá. Então, o vetor variação da quantidade de movimento, ele vai ser isso aqui. Ó. Esse é o vetor variação. Não ficou, ele tinha que ser horizontalzinho, né? Porque não ficou muito bom meu desenho, mas seria isso aqui, o vetor variação da quantidade de movimento. E eu quero saber qual o módulo desse vetor, quanto ele vale, sabendo que cada um desses outros aqui vale mv. Então, aqui mv, eu quero saber quanto vale esse. Pessoal, olha só, dá para fazer Pitágoras, mas não precisa. É só você pensar, se esse cara é igual a esse, e aqui é um ângulo de 90, então isso aqui ó, é um quadrado. E se isso aqui é um quadrado, o vetor que eu estou procurando é diagonal do quadrado. E diagonal do quadrado a gente mede como? O lado raiz de 2. Então, o módulo da variação da quantidade de movimento, mv raiz de 2. Pronto. É um vetor que aponta para a esquerda e que vale mv raiz de 2. Vamos dar uma olhada, ver se tem essa resposta? Olha lá, letra A. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Quando as velocidades são paralelas, eu não fico me preocupando com o vetor. É sinal, para um lado mais, para o outro lado menos e acabou. Quando as velocidades não são paralelas, que foi o que aconteceu nessa, aí não tem jeito, eu vou ter que trabalhar com vetor, não tem outro jeito. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vou dar um salto agora para tentar fazer umas questões de outro assunto. Vou dar um saltão aqui. Vamos ver a questão 25. Acho que era a questão 25 que eu queria fazer com vocês. Era isso mesmo. Vamos aqui para a questão 25. Bom, a questão 25, uma questão conceitual que fala o seguinte. Um cubo de massa m desloca-se com uma velocidade v sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ele colide frontalmente com outro cubo de massa 2m, inicialmente em repouso na mesma superfície. Após a colisão, o cubo de massa m se desloca na mesma direção e sentido inicial, com uma velocidade v sobre 2. Tá? Então, o que nós temos? Vamos representar o que nós temos. É um cubo de massa m com a velocidade v e um outro que está parado que tem massa 2m. Depois da colisão, esse de massa m continua com uma velocidade no mesmo sentido, com a velocidade v sobre 2. Então, vamos representar isso aqui para a gente entender a situação. Vamos fazer o antes e o depois.
Então, o que nós temos aqui no antes da colisão? Ó, antes da colisão, nós temos isso aqui, ó. Duas bolinhas. Ele falou cubo, tá? Mas eu vou fazer bolinha, tanto faz. É isso aqui. A gente tem uma bolinha de massa M, que é essa aqui, e essa de massa 2M. Essa está parada e essa está vindo para cá com velocidade V. Esse é o antes. Depois da colisão, o que aconteceu foi o seguinte, ó, depois da colisão. Depois da colisão, eu continuo tendo as mesmas bolinhas. Só que essa bolinha de massa M continua indo para o mesmo lado com velocidade V sobre 2, ela perdeu um pouco de velocidade, e essa aqui, obviamente, ganhou alguma velocidade que eu não sei qual é. Vou chamar aqui a velocidade dela de VB, que eu não sei, porque aqui no início ela estava parada, a velocidade dela era zero, tá? A velocidade inicial dela era zero. Aí a gente consegue facilmente descobrir qual é essa velocidade VB aqui. Isso é fácil de descobrir. Qual é a velocidade VB? É bem tranquilo de descobrir. Como é que a gente vai fazer para descobrir essa velocidade VB? A gente pode fazer antes e depois. A gente pode pensar, antes da colisão, o que nós tínhamos? Quantidade de movimento da bolinha A, mv. Quantidade de movimento da bolinha B, zero, porque ela estava parada. Então, o total, mv. Depois da colisão, o que nós temos? Quantidade de movimento da bolinha A, massa dela vezes a velocidade, V sobre 2, e quantidade de movimento da bolinha B, massa dela vezes a velocidade, que a gente ainda não sabe qual é. Soma tudo. Então, isso aqui dá mv sobre 2 mais 2mvb. A gente sabe que o antes e o depois tem que ser iguais, né? Princípio da conservação da quantidade de movimento. O antes e o depois tem que ser iguais. Então, vamos igualar. mv sobre 2 mais 2mvb vai ser igual a mv. Então, fica que 2mvb é igual... Oi. Oi. Pode falar. É que você caiu. O que houve? Caiu a conexão, aí a gente não viu nada. Sério? Vocês perderam onde? Até onde vocês viram? Até onde vocês viram? Depois. Você falou depois e travou. Ah, depois? Então tá. Ainda tá tudo escrito aqui, ó. Beleza. Então voltamos aqui, ó. Eu fiz o antes, esse cara é MV, esse cara é zero. Somou tudo, deu MV. Aí eu fiz o depois. Esse cara M, velocidade V sobre 2, e esse cara massa 2M, velocidade que eu não sei, VB. Somei tudo, deu MV sobre 2 mais 2MVB. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, o antes e o depois têm que ser iguais. Então, eu igualei. Aí, quando eu igualo o antes e o depois, deixa eu me tirar da frente aqui, ó, igualei o antes e o depois. Deixa eu fazer isso de novo aqui, que ficou escondidinho. Fiz o princípio da conservação da quantidade de movimento. Antes e depois tem que ser iguais. Então, mv sobre 2 mais 2mvb tem que ser igual a isso aqui, mv. Então, fica que 2mvb tem que ser igual a mv menos mv sobre 2. Esse mv sobre 2, nossa, é difícil hoje. Esse mv sobre 2 foi para o outro lado, né? Então, foi negativo aqui para o outro lado. Beleza. Então, vai ficar aqui 2mvb é igual mv menos mv sobre 2 é mv sobre 2. Aí eu corto m. Então, eu descubro que a velocidade do B vai ser igual a v sobre 4. Pronto. Descobri a velocidade, que seria v sobre 4. Tudo bem? Assim, eu descobri pela conservação da quantidade de movimento. Tá? Mas, Maurício, a massa do B não é zero? Então, no antes não teria que entrar. Mas é multiplicado por velocidade zero. Ah, tá. 2m Entendi. vezes zero dá zero. E quando tá parado, eu boto zero direto, né? Porque, pô, tá parado. Entendi. Beleza. Tá?
Beleza. Bom, vamos ver as afirmativas para eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Vamos ver as alternativas aqui, as afirmações. Olha só. Desprezando a existência de forças internas, assinale o que for correto. Pode colisão, mesma direção sentido inicial, cubo de massa M. Tá, beleza. A colisão entre os cubos foi parcialmente elástica. A colisão entre os cubos foi parcialmente elástica. A princípio sim, porque eles estavam se aproximando com velocidade v, um com velocidade v, outro com 0, e agora estão se afastando com velocidade v sobre 4. Então teve uma perda aí, não foi restituição integral, então a colisão foi parcialmente elástica. Tudo bem. 2. Em colisões, a conservação da quantidade de movimento não implica necessariamente na conservação da energia cinética. Verdade. Porque a energia cinética só se conserva quando a gente tem uma colisão perfeitamente elástica. Se não for perfeitamente elástica, conserva a quantidade de movimento, mas não conserva a energia cinética. Ótimo. Para um sistema de corpos isolados de forças externas, a quantidade de movimento do sistema é constante. Verdade. Se não tem força externa, vale o princípio da conservação da quantidade de movimento. Ótimo. 8. Para qualquer tipo de colisão, o impulso aplicado em um dado objeto é numericamente igual à variação temporal de sua energia cinética. Não. Impulso não é energia sobre tempo. Impulso é variação da quantidade de movimento. Então, essa 8 não está correta. 16. Após a colisão, os cubos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. A princípio parece correta, porque ninguém ficou negativo, então essa aqui seria correta. A única errada seria a 8. Só que alguém prestou atenção a um detalhe importante? Volta na conta que eu fiz. Esse cara vinha com velocidade v. Ele bate nesse cara que é mais pesado. Aí esse cara que vinha com velocidade v reduz a velocidade depois que bate, reduz para v sobre 2 no mesmo sentido. É o que está escrito no enunciado. E esse cara que estava parado vai embora. Só que a gente calculou que ele vai embora com v sobre 4. Como é que o cara que está na frente pode ir embora mais lento que o que está atrás? Não tem como, né? Então, o cara que criou esse problema é o típico exemplo de que o papel aceita tudo, mas a prática é bem diferente. O cara que criou esse problema, ele inventou que depois da colisão esse cara ficaria com v sobre 2, mas isso é impossível. Não dá para acontecer isso. Ele poderia ficar com v sobre 2 no sentido contrário, ele poderia bater e voltar. Mas bater e seguir com v sobre 2 é impossível, porque se ele segue com v sobre 2, esse outro teria que seguir com v sobre 4. E eu não precisava nem fazer esse contarada toda para chegar a essa conclusão. Eu podia pensar simplesmente o seguinte: massa e variação de velocidade são inversamente proporcionais. Esse cara variou de v para v sobre 2, então variou v sobre 2. Esse cara tem o dobro da massa, então tem que variar metade. Para variar metade, ele só pode variar v sobre 4. Mas se ele ganhou uma pancada, ele estava na frente, ganhou uma pancada, como é que ele pode andar mais lento que esse que vem atrás dele? Não dá. Ou seja, o cara criou uma situação que praticamente é impossível, dá para resolver a questão e você responde tudo lá o que é verdadeiro ou falso, mas na prática isso é completamente impossível. O cara viajou, ele criou uma situação aqui que é completamente impossível. Perceberam isso? Beleza. Vocês verem o que acontece nas provas vestibular. E tu entra com recurso contra uma questão dessa e o cara fala, não, dava para chegar na resposta. Isso, a vida segue. Vamos lá. 26. Observe no gráfico. Peraí, que alguém me perguntou alguma coisa. Que louco. Concordo, Hanna. Que louco. Tem coisa muito pior, Hanna. Teve uma questão da UERJ que, para você chegar na resposta, você tinha que considerar que quilômetro por hora era sistema internacional. Que quando você usa velocidade em quilômetro por hora, você acha energia em joule. Que se você jogasse para metro por segundo, não achava a resposta. Aí, jogando em quilômetro por hora, tinha resposta. E eles não lá. Eu entrei com recurso. Eu fiz o recurso. Não aceitaram o recurso. Vida seguiu.
Exame de qualificação da UERJ já faz, sei lá, mais de 10 anos. Mas é a vida. Vamos em frente. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons segundo equivale a... Então ele quer saber o impulso. Ó, mole. Impulso é força vezes tempo. Força vezes tempo. E nesse gráfico eu tenho força versus tempo. Se eu tenho força versus tempo, é só fazer a área do gráfico. Lembra que sempre que a gente quer multiplicar as duas grandezas representadas no gráfico, é só fazer a área. Então é só fazer a área desse trapézio e acabou. Para fazer a área do trapézio mais facilmente, desculpa, eu vou dividir aqui, ó, e vou dividir aqui. Então aqui eu tenho um retângulo, base 3, altura é 6, então vai dar 18 vezes 10 a terceira. Aqui eu tenho um triângulo que é metade desse retângulo, e aqui outro triângulo que é metade desse retângulo. Então tem outro retângulo igual, né? Aqui vai dar 9 vezes 10 a terceira. Aqui também vai dar 9 vezes 10 a terceira. Então, no total, eu tenho um impulso de 36 vezes 10 a terceira newtons segundo. Pronto, esse é o impulso. 36 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 a quarta. E está aí a resposta na letra C. Beleza nessa? Alguma dúvida? Não? Beleza, vamos em frente. A gente consegue fazer mais algumas aqui. Então, já fiz 25, 26, né? Só para eu não me perder. Deixa eu empurrar isso tudo lá para baixo, para não ficar aquele problema de página pela metade. Pronto. Vamos lá. Ó, um drone eleva uma caixa de 5 quilos com velocidade vertical constante de módulo 2 metros por segundo, como mostra a figura abaixo. Em certa altura, o fio que prende a caixa ao drone arrebenta e o drone passa a subir sozinho. Considere o intervalo de tempo entre o instante em que a caixa se solta do drone e o instante em que a caixa começa a descer para marcar com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Considere o sistema conservativo. Pessoal, olha só o enunciado e entende o que ele quer dizer, porque muita gente olha para isso e fala, mas como assim? O drone está subindo e carregando essa caixa com a velocidade de 2 metros por segundo. Olha o que ele fala. Considere o intervalo de tempo entre o instante em que a caixa se solta do drone e o instante em que ela começa a descer. Você vai pensar, peraí, mas ela não começa a descer logo que ela se solta do drone? Não, porque ela está subindo. Se alguma coisa está subindo, está sendo puxada para cima. Quando você para de puxar de repente, ela ainda tem velocidade para cima. Então ela sobe mais um pouquinho, para e depois ela desce. Enquanto o drone está puxando essa caixa para cima, ela está subindo com velocidade constante. Então a força que o drone está fazendo nela é igual ao peso dela, para manter o equilíbrio para ela subir com velocidade constante. Quando ele solta, a situação é, ela tem velocidade para cima de 2 metros por segundo. Então ela primeiro tem que perder essa velocidade para parar, para aí sim ela começar a descer. Então nós ainda temos uma subidinha dela, que enquanto ela está sujeita à gravidade, ela perde essa velocidade, zera, e depois ela desce. Tudo bem? Beleza. Então a gente quer analisar só esse intervalinho de tempo, desde que ela se soltou do drone até o ponto em que ela chega e para depois descer. Já me avisaram aqui de novo que faltam 10 minutos, mas tudo bem, faltam 10 minutos mesmo para acabar a aula, beleza. Essa situação termina hoje, vou resolver esse problema hoje. Bom, vamos lá. O que acontece nesse caso então, pessoal? Nesse caso, o que nós temos é o seguinte. Vou fazer aqui um gráfico de velocidade só para vocês entenderem o que acontece nesse intervalinho de tempo, que é o intervalo que esse problema está considerando. A velocidade aqui entra em metro por segundo, o tempo aqui entra em segundo. Quando a caixa se desprende do drone, ela está nesse momento com velocidade 2. E aí ela fica sujeita à gravidade, ela começa a frear, até parar no ponto mais alto da trajetória e só depois disso que ela vai cair. Isso aqui, a velocidade dela diminuindo, ela está subindo.
O drone soltou ela sobe um pouquinho para depois descer. Então, quando o drone solta ela está com velocidade 2, aí ela vai perdendo essa velocidade zero no ponto mais alto da trajetória, e aí sim ela vai descer. Esse tempo que ela leva para chegar ao ponto mais alto é um tempo de 0,2. Como é que eu sei que o tempo é 0,2? Porque eu sei que a gravidade é 10. Eu sei que a gravidade é 10 e que ele perde velocidade, alguém que está subindo, perde velocidade de 10 em 10 a cada segundo. Se perde 10 em 1 segundo, então para perder 2 são 0,2 segundos. Se você não conseguiu alcançar, é só fazer que a aceleração é ΔV sobre ΔT, aceleração é 10, variação 2, e pronto, você descobre que a variação de tempo é 0,2 segundos. E se você fizer a área desse gráfico, você vai saber que altura ela subiu, desde que ela foi abandonada pelo drone até ela chegar ao ponto mais alto para depois descer. Qual foi a altura que ela subiu? A área do triângulo, que vai dar 0,2 metros. Então, ela ainda sobe 20 centímetros para só depois ela começar a descer. Eu quero falar desse intervalo, tá? Então, vamos lá. O trabalho realizado pela força-peso sobre a caixa é menos 10. Nesse intervalo, trabalho realizado pela força-peso sobre a caixa é menos 10. Pessoal, vamos lembrar. Como é que se calcula trabalho da força-peso? Trabalho da força-peso é peso vezes altura. Só que nesse intervalo, a caixa está subindo. Se ela está subindo, o peso está agindo contra o movimento, tanto que ela freou. Então, o trabalho do peso é negativo, tanto que ela perdeu velocidade. Então, o trabalho da força-peso nesse intervalo vai ser menos o peso da caixa. A caixa tem 5 quilos, então o peso dela é 50 newtons. E a altura que ela subiu, a gente calculou aqui, 0,2 metros. Então, vezes 0,2. Então, o trabalho da força-peso nesse intervalo, menos 10 joules. Perfeito. É exatamente o que estava escrito lá, né? Trabalho da força-peso, menos 10 joules. Essa, então, afirmativa verdadeira. Legal. Vamos descer aqui. Pronto. Então, todas aqui. Então, essa primeira aqui, ó, a gente já sabe que foi verdadeira. Segunda, a quantidade de movimento da caixa permanece constante. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se a velocidade está diminuindo, a quantidade de movimento está diminuindo. Não permanece constante. Falso. O impulso aplicado pela força-peso sobre a caixa é menos 10 newtons segundo. Impulso é força vezes tempo. O tempo é 0,2. Então, o impulso aplicado seria a força-peso, que a gente já viu que é 50, vezes 0,2. 50 vezes 0,2 dá 10. Ele botou menos 10 porque o movimento é para cima, o impulso é contrário. Beleza, verdadeiro. A energia cinética da caixa na altura máxima alcançada é nula. Lógico, na altura máxima ela para, velocidade zero. Se é velocidade zero, não pode ter energia cinética. Verdadeiro. E a energia potencial gravitacional do drone permanece constante. Não, porque o drone continua subindo. Enquanto o drone sobe, ele está ganhando altura. Se ele ganha altura, então ele ganha energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional dele não permanece constante. É falso. Então, ficou verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Alguém com dúvida nessa? Não? Beleza. Vamos aqui ver se eu consigo fazer mais uma, que a gente ainda tem mais uns 6 minutos aí. Verdadeira, é letra A, né? Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Resposta é letra A. Vamos ver essa do Enem aqui, para a gente finalizar. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Pessoal, muita atenção a essa questão.
É um tijolo de massa 2,5 quilos que caiu de 5 metros de altura. Primeira coisa que a gente precisa calcular, com que velocidade ele chegou à cabeça do sujeito. Então, 5 metros de altura, com que velocidade ele chegou à cabeça do sujeito. Pode calcular por cinemática ou por conservação de energia. Quando o tijolo cai, ele troca a energia potencial gravitacional pela energia cinética. A energia potencial gravitacional se transforma em cinética. A massa corta, mostrando que a massa não importa nada para a velocidade. A gravidade é 10, a altura é 5 metros, e a gente vai calcular a velocidade. Então, aqui daria velocidade ao quadrado é igual a 100, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então, esse tijolo chega ao capacete com velocidade 10. Agora, muita atenção. Ele chega ao capacete com velocidade 10, bate no capacete e para. Só que essa interação, esse tempo que ele leva para parar, é um tempo de meio segundo. E eu quero saber qual foi a força. Para resolver esse tipo de problema, eu posso fazer aquela história do impulso. Força vezes tempo é igual a massa vezes variação de velocidade. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então, força vezes tempo é massa vezes variação de velocidade. A força eu quero descobrir, o tempo meio segundo, que ele falou no problema, a massa do tijolo era 2,5 kg, e a variação de velocidade é da batida até parar. Então, ele chegou com 10, bateu e parou. Então, a variação é 10, de 10 para 0. Então, vai ficar que F vai ser igual a 2,5 vezes 10 dá 25, sobre meio. Então, essa força F vai ser igual a 50 newtons. 50 newtons, pessoal, é a mesma coisa, corresponde a uma massa de 5 quilos. Então, pronto. Esse impacto do tijolo na cabeça do cara no capacete corresponde a 5 quilos. Por isso que às vezes você vê assim, foi um impacto correspondente a 10 quilos. Você fica pensando, mas impacto em quilo? É isso, o cara calculou a força e pensa qual seria a massa que tem esse peso. E aí daria 5 quilos. Dá para fazer por esse caminho, ou, como eu falei para vocês, dá para fazer pela segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Porque eu posso botar que força é igual a massa vezes aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Olha como dá a mesma coisa. A massa do tijolo era 2,5, o ΔV foi 10, e o tempo de contato lá do tijolo com o capacete, meio. Dá exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falei para vocês que tudo que dá para fazer por esse caminho, dá para fazer por esse caminho também. Tanto faz. Então, a gente descobriu que são 5 quilos, e esses 5 quilos correspondem exatamente a 2 tijolos. Então, quando esse tijolo cai lá de 5 metros de altura no capacete do sujeito, é como se fossem 2 tijolos batendo na cabeça dele lá. É a força correspondente ao peso de 2 tijolos. Tudo bem, gente? Ficamos com alguma dúvida aí? Não? Nenhuma dúvida? Bom, nossa reunião vai se encerrar aí dentro de um minutinho. Eu vou resolver esse problema aí para a gente não ficar mais com esse inconveniente. Não sabia que tinha acontecido isso, só fiquei sabendo agora. Mas eu vou resolver isso ainda hoje, e aí nas próximas aulas, hoje à tarde, vocês já terão tudo normal, não vai ter essa história de ficar caindo, não. Como eu falei para vocês, eu já gravei as outras questões de trabalho, energia e potência, eu vou só mandar hoje para vocês, já está gravado, só vou mandar. E aí eu vou gravar esse aqui também. Eu acho que ainda estou devendo alguma coisa, estou devendo força centrípeta, se não me engano. E eu vou tentar botar em dia, que tá uma correria doida, gente. Tá difícil pra caramba, mas eu vou tentar botar em dia.